que nos harmonizam, que nos tranquilizam, que essas energias e que esta paz permaneçam conosco, que nos momentos que se seguirem de reflexões em torno da doutrina espírita, possamos mantermos-nos sintonizados com os espíritos amigos que aqui estão, que nos acolheram, também aqueles outros que nos acompanharam para que a gente estivesse aqui hoje, recebendo um pouco mais deste amor que não tem fim, que é o amor de Jesus por cada um de nós. Nós trouxemos hoje um tema do Livro dos Espíritos, que está na parte 2, capítulo 4, da vida espírita. E esse tema, ele está inserido em um subtema que trata da simpatia e da antipatia entre os espíritos. Chama-se Metades Eternas. E para que a gente possa adentrar no que a doutrina espírita nos traz e o porquê deste assunto, desta reflexão, nós vamos buscar o significado de metades eternas, que não é de hoje. Isto está num livro de Platão, de mais ou menos 2.400 anos atrás, antes de Cristo. Então, na Grécia Antiga, era comum a reunião dos filósofos e dos pensadores para tratarem dos temas, então, que os dominavam, aqueles que eles tinham em sua mente. E neste texto, o Banquete, Platão conta que houve um jantar, houve um banquete, e alguns pensadores e filósofos se reuniram para comer, para beber e filosofar. E lá ficaram longas horas, até que, em determinado momento, eles começaram a tratar do tema amor. Então, ali existiam alguns que tinham uma ideia sobre o amor, outros tinham outra ideia. Um achava que aqueles que amavam eram corajosos, outros que se davam ao sofrimento. E o interessante é que quando chega a vez de Aristófanes, não é Aristóteles, é Aristófanes, que era um desses filósofos que lá estavam, ele, ao invés de dar a sua opinião direta, ele conta uma história que vira este mito. É uma história da mitologia antiga. Então, ele vai contar que existiam seres com 4 braços, 4 pernas, Ele era todo duplo, porém, a parte de cima, um pescoço, uma cabeça, e para cada lado, uma face. E nessa configuração, eles também tinham 2 sexos. E eles poderiam ser 3, segundo a história que conta lá 2.400 anos antes. Que eles poderiam ser homem nas 2 partes, que eles poderiam ser mulher nas 2 partes, ou poderia ser homem e mulher, um em cada parte. Acontece que estes seres, eles eram mais fortes do que os humanos normais, digamos assim. Então eles eram mais fortes, eles eram mais poderosos, os pensamentos deles eram fortes, e um dia eles se rebelaram contra os deuses. E nesta rebelião, os deuses se reuniram e pensaram: vamos aniquilar todos eles. Que audácia eles se colocarem contra os deuses. E Zeus, que era o deus dos deuses, interfere nesta ação e diz: não, primeiro vamos lhes dar um castigo, vamos os dividir ao meio.
E aí que nasce esta fábula, essa história de que todos os seres foram divididos à metade, né? Sendo que cada face deste rosto era virada para um lado, e eles separam-se, e a partir daí entende-se que a felicidade só poderia vir se cada um encontrasse a sua outra metade. E nós vamos ver ao longo dos séculos histórias, né? Histórias ilustrativas, parábolas, onde as pessoas buscam a sua felicidade no outro, buscam o príncipe encantado, buscam a princesa, né? Quantos filmes a gente viu que tinham desafios? Se entrava no caverna do dragão e tirasse uma pedra, né? O rei concederia a mão da sua filha, que era a princesa daquele reino. Enfim, nós buscamos então esta mensagem, essa metade para nos completarmos, e nós ficamos neste anseio de que esta outra metade seja perfeita para nós, que essa metade chegue até nós e complete todos os nossos anseios, todas as nossas satisfaça as nossas vontades, que esta outra metade então seja aquele paraíso que nós sonhamos, de tranquilidade, de paz, de nenhum problema, nenhum desafio, nenhuma dificuldade. E nós viemos alimentando isto no nosso inconsciente profundo, no nosso inconsciente individual, que somos espíritos imortais, e também no inconsciente coletivo, né? Lembro de uma palestra de Divaldo Franco, quando ele está narrando, que uma filha diz assim, uma mãe diz para a filha: minha filha, eu estou te preparando para te ser muito feliz. Tu vais encontrar aquele homem que vai te fazer feliz. E o Divaldo ri e diz: coitada, a mãe dela já está dizendo que ela não tem capacidade de ser feliz se ela não encontrar este homem, né? E normalmente é aquele homem bem-sucedido, que tem posses, que tem cultura, né? Que diante do mundo ele é perfeito, ou ela é perfeita, então, né? Então, para que a gente possa compreender essa busca, este anseio, que para que a felicidade se estabeleça nos nossos corações, é necessário uma outra metade, uma outra coisa fora de nós que faça aquilo que nós ainda não logramos fazer. E nesse turbilhão de ideias que nós nos reconhecemos, que nós compreendemos, né, porque faz parte do nosso dia a dia, esse anseio de felicidade e as nossas insatisfações, as nossas tristezas, muitas vezes nós vemos projetadas por nós mesmos nos outros, fica fácil de compreender que este mito das metades eternas é apenas um mito, não faz parte de uma realidade racional. E nós que estamos numa casa espírita e que temos por base a fé raciocinada e não a fé cega, né? Nós então podemos avançar destes pensamentos que estão estabelecidos em nós, não podemos negar, todos nós os temos, às vezes ele está escondido, às vezes nós não identificamos, às vezes nós até identificamos, mas a gente nega um pouquinho, não sou eu, acho que dá para continuar assim, tá bom, porque mudar é mais difícil, né? A gente tem que se esforçar um pouco. Então, lá na questão 291 e seguintes, e eu convido os irmãos para lerem no Livro dos Espíritos, está as questões que tratam das relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, né? E ali vamos tratar o que significa isso, como que se dá a simpatia e a antipatia entre os espíritos. Nós somos espíritos, né? E nós podemos ver
Isso agora enquanto encarnados. Aqui está sendo tratado espíritos desencarnados, né? A vida espírita. Mas como a gente está nesse, né, ida e volta constante, daqui a pouco a gente está lá, já leva esse conhecimento mais vivo. E quando chega a questão 298, que é o nosso tema, começa então algumas perguntas que tratam das tais metades eternas. E aqui vale a gente fazer uma observação. Por que caiu aqui metades eternas? Né? O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, 18 de abril, a primeira edição. Tinha 501 perguntas e respostas. Depois vieram mais, né, porque continuou o trabalho de Allan Kardec. E na primeira edição, essas questões aqui, 298 a 303, não estavam. Né? O que acontece? Kardec, ele cria, né, ele funda a Revista Espírita e começa a colocar aqui algumas comunicações, né, algumas conclusões. E nesta Revista Espírita, por vezes, ele colocava carta dos assinantes. E chegou uma carta de um assinante que dizia que a esposa dele havia desencarnado, que ele sentia muita falta, que ele conheceu que ele conheceu um grupo espírita nesse momento de luto, né? Ele ficou então encarnado com 6 filhos, né? E a esposa retorna para o espiritual. E este grupo espírita então trouxe para ele conhecimento, trouxe consolo, ele se envolveu, e naquela época era comum as evocações, ou seja, se chamavam, né, evocar e chamar, evocavam os espíritos para conversar, né? E numa dessas evocações vem então a esposa dele, e ele começa a ter diálogos com ela, pelo que relata mais de uma vez, até que em determinado momento ele vai dizer o que para essa esposa? Por que embora, né, a gente se amasse tanto, vivesse tão bem, muitas vezes a gente tinha que fazer concessões para manter a tranquilidade, né? As preces falou disso, né, da gente cultivar o silêncio, né? Fazer concessões no relacionamento para manter a tranquilidade, né? E aí ela vai usar essa expressão de metades eternas, que vai fazer com que Kardec reflita sobre o assunto e consulte os espíritos sobre. E aí vem as questões do Livro dos Espíritos que nós vamos estudar hoje. E aí ela diz uma coisa que, sinceramente, até agora eu não sei se é informação ou se era maldade. Alguma coisa esse cara fez. Ela diz o seguinte para ele: meu amigo, bem assim, meu amigo, está escrito na Revista Espírita, maio de 1858. Não éramos nossas metades eternas. Puxa vida, deixou o cara com 6 filhos e disse isso lá do além, né? Então, mas a gente brinca, mas foi o que ela disse, eles se tratavam assim, meu amigo, minha amiga, né? E ela utiliza esse termo, metades eternas, e isso chama a atenção do Kardec, né? Então aí Kardec faz para São Luís a seguinte pergunta: as almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a esta união, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá, né? Então é uma pergunta de quem refletiu sobre o assunto, né? Não é uma pergunta solta. Será que Deus nos criou? Só que Kardec sabia já que nós somos espíritos imortais, que mantemos a nossa individualidade, né? E ele sente que precisava trazer essas questões, porque nós precisamos hoje refletir também, né? Até para a gente poder hoje colocar mais um tijolinho na nossa construção de que tudo depende de nós, não é do outro. O outro contribui, o outro às vezes faz silêncio, né, quando a gente não está muito bem, e a gente fica até com raiva, né? Queria brigar
e o outro foi sábio, né? Então, o que os Espíritos respondem? Será que nós fomos criados por Deus para um dia encontrar a nossa metade? Né? Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupem, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Então, não, Deus não nos criou para um dia encontrar alguém que vai nos fazer feliz. Não é essa a função, não é essa a busca que a gente deve alimentar. Mas é interessante que os Espíritos dizem que nós estamos unidos em graus diversos, né, segundo a categoria que ocupam. E isso tem muito a ver com aquilo que estava sendo tratado aqui, que nós colocamos como importante a leitura, que é da simpatia e antipatia, né? Ou seja, graus diversos. Vamos pensar num pátio de uma escola de ensino fundamental, os pequenos, né, os menores, na hora do recreio. Está todo mundo juntinho? Não está todo mundo juntinho, né? Eles estão em grupos, né? Alguns também isolados, né? Que eles acreditam em cada metade, estão lá sonhando, né? Filosofando já desde pequeno. Mas a maioria em grupo. Então, na quadra de futebol, estão quem? Então, aqueles que gostam de futebol. Estão lá, pegam uma bola e colocam 30 dentro de uma quadra e cabe 10. E para eles é uma maravilha, né? Tem as meninas que gostam de conversar, vão para um canto, né? Tem aqueles outros meninos que gostam de música, vão falar sobre música, e assim eles se reúnem em grupos através dos seus gostos, das suas tendências. É isso que a espiritualidade está nos dizendo aqui de forma, claro, mais ampla, segundo a categoria que ocupem. Então, cada um de nós, quando éramos mais jovens, nós tínhamos alguns interesses, né? Quantas pessoas nós nunca mais vimos, né? E a gente nem lembra, e agora está muito comum os grupos do WhatsApp, das turmas antigas do colégio, da faculdade, de tal trabalho, e aí a gente se depara com algumas pessoas que, nossa, nem lembrava desse, mas tem uns que a gente lembra até hoje, né? Tem uns que os nossos filhos, que os nossos netos conhecem ele, pela história que a gente conta, né? Tamanha afeição, tamanha identidade que nós tínhamos, ficou algo, ficou uma marca. E aqui nós não estamos colocando positivo ou negativo, né? É a afinidade, né? Porque se nós estamos numa casa espírita orando, procurando saber de Jesus em um grupo, existem grupos reunidos tramando crimes, né? Então, lá existe simpatia, aqui existe simpatia entre os dois grupos, né? Quer-se entender que não haja. Então, é sobre esta simpatia que os Espíritos estão nos falando. E aí ele diz que quanto mais perfeitos, mais unidos, né? Porque a união, e aí a gente volta na primeira questão, que é a 291, ele vai dizer que, que a simpatia que une os espíritos, né? As afeições, ela é mais forte no mundo dos espíritos, e o laço que prende os espíritos uns aos outros, ele é mais forte do que no campo material, ou seja, o que une é espiritual, é mais duradouro, né? Lá na simpatia pelo crime, se der alguma coisa errada no plano, chega a polícia na hora do assalto, o que acontece?
vai para cada lado, não se conhece mais, né? Então, quanto mais unidos, quanto mais espiritual for esse laço, isso a gente leva para o nosso lar, para o nosso local de trabalho, porque compete a nós criar laços duradouros, não esperar o outro, né? Então, dizem os espíritos que da discórdia nascem todos os males humanos, né? E as discórdias, elas derivam do quê? Das nossas imperfeições. Porque se, quando a minha visão for diferente da do meu irmão, e eu deixar que fale o orgulho, a gente entra em conflito. Se a imperfeição falar mais alto, a gente entra em conflito. Agora, se a gente buscar o diálogo, que é ouvir o que o outro tem a dizer, buscar compreender o que o outro está dizendo, o que ele sente com isso, qual é a visão dele, né? E procurar somar, aí cria laços. Mas, enquanto nós insistirmos em ter razão, nós então vamos estar aqui nesta parte que da discórdia nascem todos os males dos humanos, né? E da concórdia a completa felicidade. Então, na questão 299, em que sentido se deve entender a palavra metade? Né? Kardec vai ao ponto principal, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. Né? Então, aqui Kardec está dando a resposta do que é, mas ele quer saber por quê, né? Quer que os espíritos respondam para nós. Por quê? Porque essa metade nada mais é uma expressão de que são espíritos simpáticos, independente de sexo. Tanto que na revista espírita, alguns espíritos que não são da codificação dão algumas respostas para o Kardec, e por isso o Kardec vai mais a fundo e busca São Luís, né, que é um espírito superior. E ele vai, em um determinado momento, né, de uma pergunta de Kardec, ele vai dizer: os espíritos não têm sexos. Então não é essa união do sexo na Terra, é simpatia entre espíritos. É diferente, né? É aquele querer bem, é aquele gostar, aquela alegria e felicidade de se estar com alguém que se gosta, que se sintoniza, que se identifica. O tempo passa ligeiro, né? E a gente fala coisas boas. É isso que eles estão falando aqui, né? E aí pergunta, né, então, que sentido deve entender a palavra metade? E aí eles respondem: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Então é aquilo que a gente já colocou no início. Kardec sabia, mas como ele era um pedagogo, ele era um professor, então a didática teve que fazer o seu trabalho para trazer para nós isso que já estava no livro dos Espíritos. Somos seres imortais, criados por Deus para chegar à perfeição. Essa é a fatalidade. Quando? Bom, aí depende do nosso livre-arbítrio, né? Desse exercício que nos faz escolher bem e avançar, ou deixar para depois, né? Vou pegar mais um pouquinho de sol na praia, né? Vou fazer mais algumas coisas por aqui. Depende de nós, né? Então nós somos um ser completo. Ah, mas a minha esposa me deixou. Mas ela é dela, né? Imagina se a minha esposa me deixa eu com esse cabelo ondulado. Que loucura. Então, meus amigos, essas questões que nós vamos projetando nos outros, essa angústia, nós podemos fazer. A mensagem que foi lida aqui: o espírito é criado para estar em movimento, né? O espírito trabalha, o corpo precisa de movimento, né? A gente precisa se movimentar, seja no que for, porque a doutrina espírita nos esclarece também que, para aqueles que não têm condições físicas de se autossustentar,
detalhes, muitos têm a condição intelectual para exercer alguma função. E se nenhum dos dois é porque é uma expiação, muitas vezes, né, dada a um espírito por uma necessidade dele, mas ele não está sozinho, ele vai ter as condições no meio onde ele está. Então, seguindo na questão 300, ele vai perguntar o seguinte: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros? Não é para responder, mas a pergunta só para fazer um momento de reflexão. O que vocês acham diante do que a gente já viu até aqui? A gente encontra alguém que a gente simpatiza, né? Aquele espírito simpático, e agora a gente vai ficar com ele todo sempre, né? Quem é sogra, me desculpe, mas a sogra acha que sim, né? Aquele filho amado que casou e foi morar com a nora. Onde já se viu, né? Era para sempre meu, né? Então a gente está em constante separação, né? E os espíritos respondem da seguinte forma: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição nas esferas inferiores. Desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como antes com os que lhe ficaram abaixo. Então é mais ou menos o que a gente estava comentando quanto a nós mesmos no passado. Se nós, né, já não fazemos coisas que nós fazíamos há 15, 20 anos atrás, né, a gente já mudou. Quando o espírito se eleva, ele tem um outro horizonte à sua frente, né? E aqueles que estavam com ele continuam no mesmo horizonte. Então não existe afinidade. Mas e aí é o que os espíritos denominam de antipatia. Mas não é a antipatia que a gente conhece, essa que veio à nossa mente. Não é o desprezo, né? Não é ignorar, não é não querer bem, é apenas a diferença das suas tendências, das suas aspirações, dos seus objetivos, que os coloca em outro plano, né? Por exemplo, agora o pessoal está fazendo Enem, vestibular, a grande maioria não vai passar, uma parte vai passar. Então, os que passarem, eles vão estar num outro nível de estudos, né? Eles não têm por que querer mal aos outros, embora às vezes tenha aquela gozação, né? Mas isso é categorizado. Não é que eles vão querer mal àqueles que não passaram, né? Eles estão numa outra caminhada agora. Tanto é que nós, que estamos encarnados, com as nossas dificuldades, cada um sabe das suas, né? Estamos aqui sendo amparados por espíritos que estão numa outra, né? Tem muitos espíritos aqui que são muito mais elevados. E qual é a função deles? Né? Nos amparar, nos aplicar passes, soprar intuições, né? Conselhos para que a gente, né, imaginando ser uma reflexão, acolha aquele conselho e execute, né? Às vezes perdoando alguém, às vezes esquecendo uma ofensa. Enfim, quanto a gente tem ainda a arrumar da nossa casa íntima, e esses espíritos estão aí, né? Agora, quando a gente sair daqui e for fazer uma fofoquinha, eles não vão estar com a gente, né? Não vão. Quando a gente sair daqui e reclamar, né, que o outro não fez o que eu achei que ele tinha que fazer, os bons espíritos, eles têm outras coisas que eles se afinizam. Então
Então, este é um exemplo para que a gente perceba o convite de Jesus para que nós continuemos trabalhando pelo nosso aprimoramento moral e espiritual. E na questão 301, os Espíritos vão nos dizer que a simpatia que atrai o Espírito